Salve, gente bacana! Estamos em mais um Reflexões e hoje nós vamos abordar o assunto dessa situação de terrorismo misticoide através da internet. Até daqui a pouco. Olá! Desde que a internet foi instalada e que começou a circular nos computadores domésticos, as pessoas gostam de mandar mensagens, gostam de produzir vídeos, materiais como esse que nós estamos produzindo aqui agora para vocês, e com conteúdos interessantes e muito conteúdo que não serve para nada. Bem, nós temos observado no decorrer desse tempo que muitos vídeos, muitas entrevistas, muitos documentários estão sendo produzidos com o foco único e exclusivamente na questão escatológica, na questão no que concerne às relações desastrosas da humanidade, que conduzem a humanidade para um fim, e de preferência terrível e abominável. Recentemente nós assistimos o último vídeo e fomos convidados então a fazer um comentário, uma observação a respeito dessa situação que é como se fosse uma espécie de terrorismo que está fervendo na internet. Então a questão, por exemplo, de nós assistirmos aí um material de pessoas esclarecidas, de pessoas sérias, idôneas, e que nos apresentam uma informação de às vezes 45 minutos, 1h30, eu vi aí um vídeo de 2 horas, mais de 2 horas falando sobre o mesmo tema. Pessoas que são viajadas, pessoas que são jovens, pessoas que já com uma bagagem muito grande de experiência, de vivência, que falam com muita propriedade, baseado em informações que são de caráter crédulo, de muita credibilidade, e que nos conduzem a uma situação, depois de meia hora de vídeo, de terror, que não sabemos mais como fazer. Então nós vamos ver vídeos que falam da questão dos Illuminatis, por exemplo, que são uma grande família que está no planeta Terra, desde que a Terra é Terra, e que são dominadores do sistema financeiro e monetário de todo o planeta. Essas famílias teriam um interesse escuso e abominável, unicamente de dominação e preservação de sua própria raça, de sua própria hegemonia ali dentro, para que não houvesse uma contaminação e que pudessem usar e usufruir do resto da civilização do planeta Terra como mão de obra de trabalho, como mão de obra escrava, como pessoas que são zumbis, com lavagem cerebral, com induções, criando dependências tecnológicas através de cartões de crédito, através de contas bancárias, através de sistema de proteção digital, através de materiais tecnológicos que gerariam um conforto e que causariam uma dependência deles, dessas famílias que vêm por gerações e gerações dominando a humanidade. A família dos petróleos, a família dos minérios, a família da energia elétrica e assim sucessivamente. Outro cenário curioso e que estaria atrelado ainda a essas famílias de Illuminati seria que eles estariam ou envolvidos ou misturados com seres fora do planeta Terra, com seres alienígenas, extraterrenos, em especial, em particular, os reptilianos. Os reptilianos então teriam uma capacidade de mimetização, uma capacidade de transformação de seu corpo físico em um ser humano normal. Eu não saberia dizer como seria essa capacidade, mas eu não duvido disso. Entretanto, esses seres estariam envolvidos, misturados e imiscuídos com os seres humanos normais, fazendo trocas ou sendo substituídos, tirando os seres humanos legítimos e verdadeiros e colocando reptilianos mimetizados, que são transformados então, que se transformam então em seres humanos que enganam a humanidade para que possam ser coletados aí materiais genéticos, para que possam estar coletando minérios,
para coletar energia, seja ela terrena ou ela no nível energético realmente propriamente dito. Não saberia dizer, no final disso tudo, com que propósito: dominação cósmica, dominação planetária. A Terra seria então um ponto estratégico no sistema galáctico e que seria interessante então ter o domínio do planeta Terra. Ou apenas uma questão de serem os primeiros a habitar o planeta Terra. Essa é uma questão muito importante. A outra questão que está às vezes muito entrelaçada, às vezes no mesmo documentário, é o efeito estufa, o caminho em que a humanidade está conduzindo o planeta Terra para a sua derrocada final. Nesse cenário de tragédia, de desgraça, de terrorismo planetário, geológico, o ser humano não teria uma escapatória, porque ou os oceanos aumentam o nível de água, ou as águas vão se extinguir. Ou teremos terremotos, ou teremos vulcões. Nesse aspecto todo, o planeta Terra estaria fadado à destruição geológica. Talvez não com a explosão do próprio planeta em si, mas de uma maneira tal, uma mudança em seu eixo planetário que faria e causaria uma alteração tão brutal que praticamente toda a vida do planeta Terra estaria fadada à extinção. Temos ainda os cenários bíblicos, os cenários religiosos, os cenários espirituais, que nos conduzem aos resgates, aos arrebatamentos, às abduções que fariam com que o ser humano, num primeiro momento, fosse julgado por uma inteligência superior à revelia de nosso arbítrio ou de nossa própria capacidade intelectual, e então condenados ou absolvidos consoante suas atitudes aqui no planeta Terra, suas atitudes mentais, suas atitudes espirituais, suas atitudes no nível humano. Então existiria aí um nicho que seria então os maiorais cósmicos, que teriam então esse poder de julgar e definir quem sairia do planeta Terra ou quem ficaria no planeta Terra. Quem iria reencarnar novamente no planeta Terra ou quem já reencarnaria em outro planeta tido como pior que o planeta Terra. Ou ainda, quem reencarnaria em um outro planeta ou em um outro cenário sideral melhor do que a vida aqui no planeta Terra. Mas todos esses vídeos que nós procuramos assistir e ver com um caráter de atenção e de observação, não nos aponta um caminho ou uma solução para conviver com todas essas tragédias ou com todas essas conspirações do sistema de uma maneira tal que possamos escapar ileso dessa situação caótica em que nos encontramos. É fato que vivemos politicamente situações drásticas e a política também faz parte dessa situação de terrorismo que vem através das famílias dos iluminados ou através dos seres extraterrenos, que conduziriam a população mundial, através da política, através da gestão dos meios públicos, a um caos tão grande que a guerra seria inevitável. Inclusive a guerra civil seria inevitável. Então nós temos aí mais um clima de terrorismo. Mortes, famílias chorando, invasões de propriedades, o direito público sendo jogado no lixo, a vida sendo considerada como um zero à esquerda, sem um valor maior, e nós estaríamos diante de um cenário de filme de pós-apocalíptico, um cenário de filme em que a desordem impera, e isso vai semeando dentro da psique, dentro da mente das pessoas que têm por hobby, prazer ou interesse em ficar assistindo continuamente esse senhor, aquele jovem, aquela pessoa, essa mulher, falando e falando e falando cada vez mais sobre esses tipos de assuntos e esses temas. Prestem bem atenção sobre isso. Convidamos você que tem realmente uma sinceridade dentro de você, um anelo maior de buscar uma informação coesa, concreta, a respeito desses assuntos específicos. Prestar atenção se é oferecida uma saída, se é oferecida uma alternativa.
porque existem as grandes fraternidades da loja branca, existem as associações siderais, os espaciais, os seres que estão em outra dimensão, os amparadores, os guias, os mentores, os gurus. Esses seres metafísicos que estariam nos auxiliando de alguma forma e que não se manifestam e que não aparecem. Então, existe uma corrente, uma vertente, que também defende que estaríamos largados ao léu. Qual seria, então, a vantagem de você ficar se entupindo desse tipo de informação que não oferece uma possibilidade, não oferece uma alternativa, não lhe dá uma luz no fim do túnel de uma maneira concreta, coesa, objetiva, categórica? Algo que seja mais realista, algo que seja mais palpável, algo que esteja nos ditames e nos liames da capacidade do ser humano de se resolver. Então, se nós pudéssemos assistir a um vídeo, a um documentário, que no final nos trouxesse uma orientação, que no final nos trouxesse um consolo, que no final nos trouxesse um suporte, uma condição de nos proteger diuturnamente dessas condições tão macabras e tão horrorosas que estão sendo descritas e desenhadas através dessas palestras, através desses cursos, através desses documentários. Isso nos causa um terrorismo e semeia em nossa mente apenas o medo, o terror psíquico, que faz com que nós não tenhamos uma saída, que não tenhamos escapatória, não tenhamos para onde ir, para onde nos esconder, quem nos proteja e como nos proteger se não tiver ninguém que nos proteja. Atentos! Nós sugerimos sempre em nosso trabalho, busque com tranquilidade ver as coisas, observar as coisas com lógica, com razão e fazendo uso do filtro íntimo que é a nossa intuição. Esse sexto sentido que nos traz uma percepção mais clara, mais objetiva e que nos traz um conforto e aos poucos nos traz discernimento e bom senso para avaliar e aquilatar todas essas informações que chegam até nós, com caráter de medo, de terrorismo. Avalie com carinho, faça suas reflexões sem colocar o filtro do conceito, do preconceito e do prejuízo, calcado nas informações que nós temos adquirido em toda a nossa existência, e às vezes em existências pretéritas, marcas, sentimentos de vingança, de medo, de ódio, sentimentos de frustração, de decepção, que faz com que a pessoa sinta que não há mais capacidade de fazer nada nessa vida e acaba culminando desastrosamente em decretar a sua própria extinção, tirar a sua própria existência e às vezes de seus familiares, apenas por um processo ridículo de medo e insanidade dessa lavagem mental que está rolando pela internet de maneira livre e graciosa. Não estamos aqui querendo fazer uma crítica no nível de que você não deve assistir mais nada. Senão, nem este vídeo você deveria assistir. Mas para que você observe com atenção, fazendo uso da lógica, da razão e da intuição, para avaliar os resultados nefastos que muitos desses materiais estão proporcionando para a humanidade. Será que esse não seria um dos caminhos de mais um terrorismo psíquico que estaria disseminando no ser humano um desconforto emocional e mental que ele nem sabe identificar de onde é que vem? Avalie com carinho. E para dizer que nós não sugerimos nada como alternativa, faça suas meditações. Reflita conforme o conceito vai entrando dentro da sua mente, conforme as informações pesadas e densas vão passando pelo crivo de seu íntimo, de seu cerne. Avalie deslocando-se. Considere o deslocamento psíquico das informações brutas que chegam para você. E verifique qual a carga energética, qual é o peso que está por trás, que está envolvido nisso. Então você verificará num aspecto mais sutil, num aspecto que tem mais esperança, num aspecto que tem mais liberdade de ação, de conforto, que propicia com que você não caia numa vertente radical, extremista, que poderia propiciar condutas estranhas, condutas que fazem com que o seu argumento
a sua conversa, o seu pensamento não seja mais natural, não seja o seu pensamento do dia a dia, mas sim um implante mental causado pela tecnologia nova que chega com grande excesso de informações, que congestiona a nossa mente. Reflita com calma, com serenidade, com um bom senso. Avalie qual é o peso que você coloca para considerar as informações, verificando se não é um peso que já está implantado, se isso é legítimo dentro de você, autêntico e genuíno. Uma boa meditação, um bom diálogo, uma boa conversa com pessoas que partilham de uma ideia mais ampla, mais saudável, mais cuidadosa, faz com que nós tenhamos a possibilidade de continuar assistindo a essas informações e avaliá-las com um critério diferente, mais tranquilo, mais natural, que não nos obsedia, que não congestiona as nossas impressões, causando medo psíquico que pode até tirar o nosso sono noturno e fazer com que nós nem queiramos produzir no dia seguinte. Atento a isso. Reflita com carinho sobre isso. Olhe com um critério mais calmo e mais objetivo as informações que chegam até você. E cuidado, nós somos os disseminadores dessas informações. Porque hoje, com o clicar de um botão, nós passamos o terrorismo digital para os nossos amigos, familiares e entes queridos. E queremos que eles partilhem disso com muita veemência, pois seria a questão mais primordial de defesa, de defesa e de defesa. Existem vários campos energéticos, multidimensionais, que oferecem soluções para isso. A saída em astral pode nos auxiliar a receber as informações diretas dos nossos seres superiores, daquela parte que é mais sagrada e mais importante para nós. Aprenda a projetar-se, aprenda a conhecer as multidimensionalidades, entenda de energia, de frequência e de vibração. Essas seriam algumas sugestões que nós damos para vocês, para que vocês possam avaliar com carinho e se proteger no decorrer da existência aqui no planeta Terra, dia a dia. Reflita sobre isso com muito carinho. Um abraço e até o próximo Reflexões.